Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Almir, um dos editores do InfoMT. Estou aqui para falar que o nosso informativo vai ter uma nova roupagem. Nós vamos fazê-lo em vídeo agora. Estamos fazendo isso para que ele tenha uma dinâmica maior e uma acessibilidade também maior nas redes sociais. Se você curtir essa ideia, deixe os comentários. E se inscreve no canal do Apoio Institucional para receber os próximos InfoMT em vídeo, ok? Se cuidem, a coisa não está fácil e a gente se vê por aí. Um abraço a todos. Olá a todos e a todas. Ele é professor titular de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, orientador de mestrado e doutorado em Ciências Médicas, Ensino e Saúde e em Epidemiologia, coordenador de estudos epidemiológicos como Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto, ELSA Brasil, e atua no Hospital Universitário, onde coordena o curso de graduação em Medicina e a pós-graduação com os cursos de Bioestatística e Epidemiologia. Nada menos que o professor Paulo Andrade Lotufo. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos, todas. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aí, você cedeu o seu tempo valioso para bater um papo sobre Covid, que é um tema não muito falado no momento, né? Exatamente. E já quero parabenizá-lo também pelo grande trabalho no Infovid, ao lado de Natália Pasternak. Todos nós adoramos aquele trabalho, as informações que contém lá. Estamos acompanhando bem atentos. Obrigado. Se quiser fazer um jabazinho também aí do Infovid. Amanhã às 18 horas teremos o Infovid. E será o professor Antônio Augusto de Moura Silva, da Universidade Federal do Maranhão, que vai falar sobre o estudo de prevalência que eles fizeram lá no Maranhão, um estudo muito rigoroso, e vai ser entrevistado pela professora Ana Sara Schaffman Levin, do Departamento de Moléstias Infecciosas. Legal, Ana Sara. Outra grande aí da ciência. Muito bem, então vamos começar, né, professor? Temos algumas perguntas aqui dos nossos editores, colaboradores. Vamos ver aqui a gente consegue elucidar mais um pouco sobre esse caso de Covid aí no Brasil e no mundo. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor é se o senhor poderia conceituar, sob o ponto de vista epidemiológico, a noção de doença-saúde, discorrer um pouco sobre a história das epidemias na humanidade, coisas assim. Pois é, acho que nós vivemos um momento de um antropocentrismo tamanho que a gente considera que qualquer infecção que surja seja uma coisa nova que está nos agredindo, ou nós que estamos vivendo tão bem, né? E as pessoas não sabem que a evolução da humanidade ela esteve diretamente ligada aos patógenos, né? Poucas pessoas sabem que existem várias doenças que nós temos hoje, que quando elas se apresentam na forma da homozigose, na verdade são porque os heterozigotos desenvolveram alguma forma de defesa contra um tipo de infecção muito grave. Eu acho que o maior exemplo disso daí é, né, que, falando aqui para o IMT, eu sinto até meio assim,
preciso tomar cuidado com as palavras que eu falo, né? Mas a questão da malária, né? Então, a malária, você teve o antígeno Duff primeiro, né, para o Vivax, depois, fora da África, isso na África, quando o homem, né, o Homo sapiens sai da África, o Anófeles vai junto com o Plasmódio também, né? Também estão todos juntos. E no Mediterrâneo, você vai ter as mutações nas globinas, que levam à talassemia, mas que o heterozigoto ele é resistente à malária. Temos a ovalocitose, depois temos doenças enzimáticas, deficiência da G6PD ou outras, e até que num segundo momento na África, né, quando nós temos o aumento do Anopheles gambiensis, né, e aí essa é uma história interessante, porque o homem ele era um nômade, justamente quando ele fica mais assentado, ele desmata, começa a plantar, a guardar água, né? Justamente lá é quando o Anopheles consegue se reproduzir, tem uma especificidade muito grande pelo homem, aí vem o Plasmodium falciparum, e aí nós temos, então, né, uma defesa, mas nós temos anemia falciforme. Então, essa é uma questão interessante, quer dizer, você está num hospital, tem duas crianças, uma com anemia falciforme, outra com talassemia, uma coisa terrível para ela e para os pais, mas é o resultado da defesa, né, que a espécie desenvolveu aí, né? E nós temos outros exemplos, a fibrose cística e o cólera, que é menos estudado, né? A doença de Tay-Sachs e a tuberculose também, né? Então, são doenças que o marcador heterozigoto dela, né, levaria à defesa contra essas doenças. Isso é uma pressão evolutiva importante. Então, esse é um ponto que a gente frequentemente desconhece, não leva em conta, né, que o homem está, parte do que ele é, né, ele é devido aos contatos que ele tem com os patógenos desde sempre. Eu trabalho mais na área de epidemiologia cardiovascular, com lípides, e existem várias lipoproteínas, que é uma coisa muito interessante, que a gente não sabe por que elas de fato existem, quer dizer, qual é a função delas de fato, né? Por exemplo, a famosa HDL, que o pessoal fala o colesterol bom, que tem muitas dúvidas sobre o efeito mesmo no processo aterosclerótico. Existe uma linha de pesquisa que considera que o HDL tem um papel aí na imunidade inata que está sendo estudado, né? Então, são vários ganhos que você vai tendo, né? Por quê? Porque houve outras infecções aí terríveis para o Homo sapiens, né? Ou até os nossos antepassados aí, Homo erectus e outros, que acabaram ficando nas nossas marcas, né? E devido a isso. Agora, o que eu acho mais interessante, que a gente está discutindo justamente a gripe, né, as doenças respiratórias, é o quanto que isso teve a ver quando o homem resolve se assentar, né? Então, é o período do Neolítico, são vários assentamentos no planeta, né? O mais famoso é justamente o da região da Mesopotâmia, né? Teve o Egito, teve Anatólia, teve no meio da África, teve na China, e quando ele chega e começa a se assentar, né, é que ele começa a ter cereais, ele tem sobra dos cereais que ele precisa guardar, ele guarda os cereais, quer dizer, com isso, animais que estavam nas florestas acabam migrando, né, porque tem um alimento. Então, é o começo do contato com os ratos, né? Ele começa a guardar água, quer dizer, há uma proliferação maior de mosquitos, que nem no caso dos bantus na região central da África, que levou aos anófeles. Depois, começa, então, a parte mais confusa, né?
que o homem começa a domesticar o porco, né, as aves, o cavalo, e você vai e o gado, né, o boi. Aí você tem a tuberculose, você tem a varíola vinda do boi, você vai ter dos suínos, você vai ter todas as gripes junto com a das aves também, com essa grande confusão, né? Então nós temos, né? Nós vivemos há muito tempo, né? Com os nossos patógenos, né? E nós vamos criando esses patógenos, né? Quer dizer, a nossa evolução foi fazendo isso, né? Essa, acho que é a grande questão que a gente vai viver para sempre, né? Eu não acredito que nós vamos chegar num momento em que não haverá um novo patógeno aparecendo aí, né? Imagina há 50 anos, quando alguém achou que... Foi exatamente nos anos 70, o Richard Nixon falou que as doenças infecciosas estavam extintas nos Estados Unidos, praticamente, e que a grande luta era contra o câncer, né? Ele lança a batalha contra o câncer, né? Quer dizer, ele falou isso, deve ter sido em 1970, 10 anos depois, nós estávamos com uma das piores, né, doenças infecciosas que é a AIDS, né? Então você está sempre achando que você está exatamente, você não está, né? Você acredita que as zoonoses elas têm uma relação direta com o meio ambiente, com essa exploração do meio ambiente? Olha, eu diria que é muito grande, total, né? Uma das pessoas que me ensinou muito epidemiologia foi o professor Oswaldo Foratini, né? Ele tem um livro, né? Aliás, está aqui perto, né? O professor morreu há 10 anos, né? Ele tem esse livro aqui, né? Que eu recomendo aí. Afasta um pouquinho ele. Afastar. Afastar? Tá saindo um pouco de foco. Não tá pegando. Ecologia, Epidemiologia e Sociedade. Uhum. Né? É um grande livro do professor Foratini, onde ele praticamente põe todo um conhecimento muito amplo, mas ele tem uma história que ele conta que é muito interessante, que é um trabalho que ele fez. Estava sendo construída a rodovia dos imigrantes, né? A primeira construção dela, e aí foi um momento em que começou a ter muitos casos de encefalite, uma encefalite que ninguém conhecia, ninguém sabia, né? Não era letal, mas levava à internação, muita preocupação, em algumas áreas da região do ABC, às vezes de São Paulo, muito na Baixada, né? E aí ele foi fazer a pesquisa e ele viu o seguinte, que quando estava se abrindo a estrada, né, então se desmatava dos dois lados e as empresas, elas, para utilizar água para a construção, faziam na própria terra umas cacimbas, assim, umas macrocacimbas para reter a água. Como chove lá, né, aquilo lá ficava sempre cheio e eles iam utilizando. E ele viu que um dos mosquitos que ficava na Serra do Mar, né, na Mata Atlântica lá, que tinha uma baixíssima densidade, picava pouco, com esse ambiente que foi criado lá, ele se reproduziu assim, numa quantidade imensa, né? E isso daí foi levando para outros locais, esse mosquito aí, ele transmitia uma encefalite, que eu não me lembro qual foi, né? Ele fez isso daí, orientou, o pessoal lá tampou tudo, né? E acabou-se, né, a encefalite, né? Resolveu, né? Resolveu. Então, essa é uma questão que nós vamos viver sempre, né? Nós vamos viver sempre. Com certeza. Entrando um pouco mais aqui na nossa questão da Covid,
nós tivemos notícias de que algumas universidades, como no estado de Indiana, os alunos retornaram dia 3 de agosto às salas de aula, mas agora vão ficar 2 semanas em casa após um pico de Covid. Sim. Tivemos casos também na França, né, na Espanha, como todo mundo está sabendo. O senhor acha que podemos afirmar que uma volta às aulas, ainda este ano no Brasil, poderá levar a um surto epidêmico igual ou superior aos que acontecem no mundo? Ou estamos livres disso? Não, ninguém falar que é livre disso. Eu tenho, Almir, uma questão meio conceitual, né, que eu não tinha no início, não, mas eu fui pegando isso daí a partir de muita discussão que a gente começou a fazer, que eu vi o seguinte: nós temos que determinar, quer dizer, quais são as nossas prioridades, né, em termos de abertura. Né? Que haverá contaminação, não sei o que lá, isso é uma questão que está colocada, não há dúvida. Mas eu me lembro que eu fui entrevistado aí pela televisão, porque foi o primeiro dia que abriu-se um shopping no interior de São Paulo. Eu conheço a cidade, é uma cidade pequena, eu via um shopping lá, falei, primeiro que eu questionava a própria existência do shopping, né? E estava todo mundo muito excitado para ficar no shopping, né? E aí mostrava todas as coisas, o pessoal entra, passa o pé num negócio com álcool, depois tira a temperatura, né? E tem um questionário, era tudo isso daí. E aí o tempo foi passando e na discussão a gente foi vendo que a prioridade veio do interesse econômico, né? Não daquilo que é o interesse da sociedade. Aí aquela velha história que a sociedade, todo mundo fala, a prioridade é saúde e educação. Não. Vamos falar que não, tá? Então, nem sempre. Nem sempre, não é, né? Não é. E então foi salão de cabeleireiro, academia, né? O interessante é que vai para os parques, né? Isso foi uma coisa que eu nunca entendi. Por que você restringia o uso nos parques ao ar livre, né? Que as pessoas podem se exercitar e ficar uma certa distância, mas você permite shoppings, né? Vários municípios aconteceu isso. E eu defendo o seguinte, quer dizer, a gente deveria ter começado já há mais tempo as aulas de uma forma bastante regrada, né? Eu tenho muita dificuldade, eu não entendo nada de ensino básico, ensino médio, eu tenho muita dificuldade de imaginar como é que crianças, né, entre 3 e 8 anos vão conseguir ficar sozinhos, mas eu acho que pode existir fórmulas para isso. Mas eu moro aqui na Vila Madalena, aí então eu passo no sábado, vejo um monte de jovens, né, se contaminando à vontade, né? Mas aí eu vou para a cidade universitária, que está totalmente fechada. Totalmente fechada, né? Tem um hospital universitário funcionando, mas eu passo lá todo dia, está tudo fechado, tem que me identificar na porta, tudo, né? Então, esse é um questionamento que eu tenho. Quer dizer, eu acho que várias escolas poderiam ter voltado no ensino superior, no ensino médio, né? E aí entra a outra questão que os educadores falam bastante, que é a diferença que existe no ensino médio e básico entre a escola pública e a escola privada, né? Então, nós estamos criando, né, aumentando ainda a diferença que já existe há décadas entre o ensino público e privado. Com certeza. Até tem uma história que eu vi na internet muito engraçada, que a pessoa falava, em 13 de março, quando começou a pandemia, não tinha uma morte e fecharam as escolas. Agora, em setembro, com 142 mil mortes, querem abrir todas. Abrir todas, é. Essa confusão na cabeça do público, né? Sim, sim. Eu tenho segurança ou não em voltar? É uma questão complicada. Agora, eu acho que tudo tem, os critérios de segurança são muito grandes. Eu imagino, né, eu falo isso de uma forma, eu me sinto mal ficar falando isso aí, porque eu estou olhando muito por cima, né, assim, não estou lá, né, nem vou estar, né, não vou ter essa responsabilidade, mas mas o que eu conheço de escolas, de responsabilidade de professores,
tem sempre um enfermeiro, uma equipe de saúde que se aproxima lá. Assim, por exemplo, a questão da tomada da temperatura. Né? Quer dizer, você entra, né, numa loja, o cara coloca aquele negócio, nem... Né? E se falar que você está com 38 graus, tudo bem, você não entra. Né? Aí você vai, toma uma Novalgina, entra na próxima loja, né? Agora, numa escola, se tiver com medidas na entrada, no meio do turno, depois no final do turno, né? Isso, a temperatura teria uma importância muito grande, né? Ver os sintomas, porque você teria os contactantes, né? Se as classes ficassem isoladas, fossem bolhas de classes, então se houvesse um caso, né? Então você suspenderia a classe, não necessariamente a escola, né? E também as crianças e os jovens não precisariam ir todos os dias, né? Se eles têm 5 horas de aula, eles poderiam ter 6, né? Ou 7 e menos dias, né? Quer dizer, alguma coisa assim. Para mim é praticamente impossível, né? Eu não tenho filhos de idade escolar, eu não passei por isso, né? Sou solidário ao que passou, mas eu diria que o contato, o convívio é absolutamente fundamental, né? Porque você não está lá simplesmente para receber conteúdo, mas também para conviver, compartilhar, né? Trabalhar toda a sua emocionalidade, né? Quando você está dentro de uma sala de aula. Ok. Vou entrar um pouco aqui na questão da medicina, da saúde. Uma pergunta. Além dos pulmões, considerado marco zero para o vírus, coração, rins, intestino, sistema vascular e até o cérebro podem ser afetados. Podemos dizer que teremos uma geração afetada seriamente por essas sequelas da doença, que pode comprometer o desempenho físico de milhares de pessoas, ocasionando mais gastos e desafios para a saúde pública? O senhor acha que estamos preparados no sentido da saúde pública para esses novos desafios deixados pela Covid-19? E assim, faço aqui uma defesa do SUS, que trabalhou muito bem nessa questão. Olha, eu acho o seguinte, houve aquela famosa história da gripezinha, né? Bom, não é uma gripezinha, mas o interessante é que no relatório que a OMS faz no final de fevereiro, pior que eu fui ler a semana passada, né? A OMS e os chineses, eles já advertem que não é mais uma síndrome respiratória, né? Como estava se esperando do SARS-1, do MERS, H1N1. Não é nada disso, né? Ela tem um efeito sistêmico muito grande. E aí, eu acho que o coronavírus já teve o seu grande impacto, né? Que foi justamente na mortalidade cardiovascular. Os relatos que nós temos, que as pessoas desenvolvem pneumonia, mas são justamente aquelas que já têm algum comprometimento vascular, né? Assim, com fatores de risco, com doença cardiovascular prévia, ou seja, o vírus foi lá e descompensou todo o equilíbrio instável que estava existindo numa pessoa que tem uma doença cardiovascular. Então, aquela pessoa que infartou há 5 anos, né, 65 anos, infartou, parou de fumar, parou mesmo, né, nem ganhou peso, e aí está tomando a sua estatina, beta-bloqueador, aspirina, está fazendo tudo direitinho, né? Só que a doença aterosclerótica está lá na coronária, né? O que tudo isso está fazendo é levar uma estabilidade das placas coronárias para que elas não trombose e leve ao novo infarto, né? Consequentemente, morte. E o que o vírus faz lá, né? Ele vai lá na placa aterosclerótica e ele bagunça todo o equilíbrio, né? Assim, ou diretamente, ou criando aí o que o pessoal chama das tempestades, né, de sininas, né? E você tem toda uma complicação. Então, em relação à pergunta, sim, né, o grande impacto do vírus foi justamente porque ele pegou as pessoas com doença cardiovascular prévia,
Esse foi o grande impacto, né? Agora, o que vai acontecer no futuro em termos de sequela? Nós temos dados de imagens, né, seja ressonâncias do miocárdio, ressonâncias encefálicas, mostrando coisas bastante preocupantes. Agora, nós temos que tomar um cuidado, porque nós conhecemos várias doenças, né? Assim, você tem a neurocisticercose, quer dizer, tem gente que você pega com 60 anos, você descobre que tem cisticerco ali, que ficou calcificado, né? E o significado da vida para ela foi nenhum. Pode ser que seja isso, né? Espero que vão ficar pequenas calcificações no encéfalo sem nenhum significado. Mas nós vamos ter que acompanhar e saber o que vai acontecer. Agora, veja só, Almir, antes da gente estar falando da Covid, um dos temas que, né, o meu grupo está trabalhando muito a gente trabalha com doença cardiovascular, mas a gente começou a derivar muito para as questões cognitivas, para o Alzheimer, porque nós estamos vendo uma quantidade muito grande, né, e com um sofrimento imenso, né, para os familiares, para as pessoas, um custo absurdo, né? Então, os quadros demenciais, seja pós-acidente vascular cerebral ou por Alzheimer, ou outras causas de doença, de demência, né, já eram um problema. Agora, meu Deus do céu, né? Quer dizer assim, se esse coronavírus vai lá e resolve ainda complicar mais ainda essa parte, né, as consequências para os sistemas de saúde serão terríveis. Drásticas, né? Serão drásticas. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui. Eu vejo uma tímida comemoração quando prefeituras e governos estaduais mudam de uma zona vermelha para a quarentena, da quarentena vermelha para amarela. Porém, se analisarmos friamente esses dados, vemos que existe uma linha constante de mortes e infecções ainda no país, que essa curva não está baixando como deveria ainda, as reportagens elucidam. Existe mesmo motivo para comemorar esse platô em que estamos no momento e podemos confiar nesses dados apresentados pelos estados ou a gente ainda tem que ter uma certa cautela nessa análise? Eu acho que nós tivemos vários problemas na condução da epidemia. Uma delas, assim, de ordem política, foi, obviamente, a principal e a determinante, não vou perder tempo falando nisso, mas eu acho que houve alguns problemas na compreensão do que é uma epidemia. Né, e eu vou falar justamente para quem descobriu tudo, que é justamente toda a equipe aí do IMT, né, quer dizer, o fabuloso trabalho que está na Science. Quer dizer, para quem não leu o trabalho, né, eu recomendo, mas eu vou explicar. Mais ou menos, nós tivemos uma entrada brutal na cidade de São Paulo, do vírus, uma também brutal, menor em número, mas pela proporção foi muito grande em Fortaleza, e depois uma mais ou menos espalhada para o país, mais centrada no Rio de Janeiro. Então, o que se passou em termos da epidemia foi a entrada nessa cidade, São Paulo, Rio e Fortaleza. E aí você tem que fazer toda a sua numerologia, toda a sua métrica, tem que ser feita aonde está acontecendo a epidemia. Então, uma das coisas mais, assim, feita por pessoas inocentes e outras nada inocentes, começou aquela história do morte por milhão, né? Quer dizer, morte por milhão é um termo ignorante para uma coisa que chama-se taxa de mortalidade, né, por habitantes. Ora, a epidemia estava agraçando em São Paulo, muito alto, Fortaleza também, Rio também, né? Só que não estava acontecendo, né? Só que não estava acontecendo em Belo Horizonte, não estava acontecendo em Santa Catarina, não estava acontecendo em outros locais. Então, aquela população daqueles estados não pode ser contados, né? Mesmo no estado de São Paulo, né, elas não estavam sendo contadas. Então, o que aconteceu
né, é que nós tivemos, né, uma mesma epidemia, mas com uma temporalidade distinta. Então, ela começa muito na cidade de São Paulo, né, Fortaleza também, mas aí temos uma questão que vai pesar muito em todas as curvas, que é o tamanho desses locais. Salvo engano, isso agora está dando um branco aqui, o Ceará tem 6 milhões de habitantes, né? A cidade de São Paulo tem 12. Então, existe mais gente na zona leste de São Paulo, que acho que dá 440 milhões, e depois pegando aí um pedaço do Ipiranga, Jabaquara, pedaço da Zona Sul, mais ou menos próximo lá, você vai chegar. Acho que só a Zona Leste é 1 milhão, né? O quê? Só a Zona Leste deve ter 1 milhão de pessoas, né? Mais ou menos. Não, 4 milhões e 400 mil. 4 milhões, então. 4 milhões. Né? É a mais populosa, depois é a Zona Sul, né? A Zona Norte, a Zona Leste e o Centro. Então, veja só, então, o impacto da cidade de São Paulo nos números é muito, muito grande. Aí, quando aquilo começa a passar para a grande São Paulo, são mais ou menos também, acho que uns 10 milhões, os números não estão tão bons. E quando chega para o estado de São Paulo, o estado de São Paulo são 46 milhões. O segundo estado mais populoso do país é Minas, com 22. Né? Então, o que acontece? Quando você já tinha um declínio na cidade de São Paulo, e mesmo na grande São Paulo, começou a estourar no interior. Não eram taxas de ataques tão altas, mas são 24 milhões de pessoas, né? Então, eram números muito, muito grandes. Bom, aí você pega e joga tudo para o país, né? Aí fica uma coisa super confusa, porque você tem alguns lugares já descendo, o Rio de Janeiro já estava descendo, cidade de São Paulo também, mas o interior de São Paulo subia. O sul começou a subir, centro-oeste, Minas, né? Então ficava tudo o famoso platô, né? E isso para mim sempre foi um equívoco. Você deveria trabalhar onde o vírus está, né? E fazer o acompanhamento por ali. Então, por isso que eu falava várias vezes para os jornalistas, olha, não adianta ficar mostrando, né? Porque vocês estão fazendo uma sequência, estão juntando um monte de coisa. E também não adianta ficar mostrando a epidemia por estados da federação, né? Porque o vírus, ele não respeita, né? A territorialidade política, geopolítica, né? Geográfica e política, né? Quer dizer, dá a impressão que existe uma confederação brasileira do coronavírus, né? E a Federação Paulista, a Federação Carioca, não é assim, né? Então você não pode ficar mostrando. Fronteira, né, professor? E aquela questão, né? Quando você pega e vai falar que Roraima está assim, quer dizer, tem que ser visto, a Roraima são 400 mil pessoas, acho que é isso. Você está enganado. Mas tem um número de casos proporcionalmente grande, mas é um número absolutamente pequeno. Então, a pessoa fala assim, nossa, lá reduziu, né? Mas às vezes são reduções que você tem de um dia para outro, né, que são perfeitamente aceitáveis. Então, para mim, isso foi um grande problema. Bom, em relação aí às cores, né? As cores é uma questão, seria interessante se ela fosse vista muito sob o ponto de vista dos indicadores epidemiológicos, né? Que seriam óbitos, hospitalizações, tempo de permanência na hospitalização, casos novos diagnosticados, ficasse por aí. O problema é que colocaram um indicador que para mim foi um indicador muito ruim, que é a cobertura de leitos de UTI. Né? Esse não é um indicador epidemiológico, esse é um indicador administrativo.
Então, no melhor dos mundos, né, assim, se tivesse um Ministério da Saúde totalmente, né, organizado, né, disposto a defender os brasileiros, né, o que deveria acontecer? Você deveria ter um mapa geral do país, né, o que está acontecendo, locais onde está havendo um esgotamento do número de leitos. Né? Então, o que nós vamos fazer? Ou criar hospitais de campanha, algum outro, né? Ou então compra leito do privado, ou até transfere leito. Né? Quer dizer, você até transfere alguém do Rio de Janeiro, leva para Juiz de Fora, de São Paulo, leva para Jundiaí. Né? Você vai fazendo esse tipo de administração, mas isso não pode valer para ser um critério de como está indo, né, a epidemia. Por quê? Porque isso gerou, né, tem um estado aí que é um estado que acho que é o estado mais engraçado, entre aspas, né? Ele chega um momento em que eles aumentam a oferta de leitos e eles falam que a epidemia está bem controlada, porque eles têm não sei quantos, né, tinha lá, tem uns 50% de vagas de UTI, né? Então, com isso, eles estavam achando que podia relaxar, que não precisava fazer testes, não precisava fazer nada, né? Isso seria a mesma coisa se algum governador de São Paulo falasse, olha, eu vou construir um novo ICESP, né, o Instituto do Câncer, e vamos liberar o cigarro, né? Porque vai ter né, lugar para tratar o câncer de todo mundo, né? É a mesma coisa. Então, isso foi no início, foi um erro esse tipo de marcador. E depois, ele foi um erro porque ele começou a penalizar os municípios que trabalharam bem. Então, o município estava trabalhando bem, contendo, e com isso caiu o número de pacientes, né? Então, abaixava a taxa de ocupação. Como estavam trabalhando com leitos especiais, seja hospital de campanha, né? Vários hospitais, o HC, por exemplo, uma parte, a UTI, o centro cirúrgico virou uma UTI, vários lugares. Né? Então, qual que era a lógica? Está caindo, nós estamos com um número menor, então vamos começar a readequar isso daqui. Né? Vamos fechar alguns leitos de campanha. Eu me lembro que a prefeitura fechou Pacaembu e levou todo mundo para um hospital municipal que estava, antes da pandemia, já muito deficiente de pessoas. Né? Mas, ao fazer isso, né, o que acontece? Você diminui o seu denominador, mesmo o numerador caindo, né, aumenta a taxa de ocupação, aí não pode passar, né? Aí não pode passar, né? Então você passa a penalizar quem estava trabalhando bem. Além do fato de que teve alguns municípios que resolviam passar o caso para o outro, né? E que também gerou vários problemas. Tem acontecido isso, né, professor? Alguns estados não suportam lá a internação e acaba vindo para São Paulo e sobrecarregando São Paulo, Rio, Minas, outros estados que estavam mais ou menos equilibrados. Pois é. Agora, se nós tivéssemos uma central de regulação nacional, isso não seria nenhum problema, muito pelo contrário, né? Eu defendo, vendo o que se passou aí com os casos com insuficiência respiratória grave, né, causadas pela Covid, que não é qualquer lugar, eu desculpe o qualquer, né, mas eu acho que existe uma necessidade de uma expertise muito grande no tratamento da insuficiência respiratória da Covid. Pessoas muito experimentadas no início tiveram dificuldade no mundo inteiro para fazer isso. Então, o melhor seria, às vezes, mesmo, né, que fossem encaminhados, que se centralizasse os casos em alguns locais, porque a qualidade seria melhor. Né? Eu me lembro que eu vi logo no início da pandemia, aí,
teve o pessoal do mercado financeiro aí contratou umas pessoas e começou a fazer um estudo onde eles utilizavam tudo aquilo que era leito de UTI e falando que ia ser moleza, né? Só que eles não sabiam que os hospitais, eles adoram classificar o máximo possível como centro de UTI, porque isso, o ganho da diária, seja pelo SUS, convênio, é maior. Mas não é UTIs como a gente está acostumado a ver, né? Que é no Hospital das Clínicas, no INCOR. Claro, é outra coisa, né? Não, é outra coisa, até porque são eu não estou falando que essas UTIs são ruins, muito pelo contrário, mas elas vão atender descompensação do pulmonar crônico, o infartado leve e tudo mais. Agora, você ficar, que nem eu fiquei vendo aí, pessoas 60 dias entubados, né? Assim, pronando para cá, vira para lá, não sei o que lá, você precisa ter muita experiência e gente capacitada para fazer isso. Deixa eu abrir aqui. Uma pergunta. O Ministério da Saúde discute distribuir gratuitamente um kit Covid-19 na farmácia popular. Embora não haja comprovação eficácia sobre o uso desses medicamentos contra o novo coronavírus, o que o senhor pensa desse tipo de atitude do Ministério da Saúde em distribuir esse kitzinho aí? Olha, eu vou fazer um exercício aqui que eu tenho certeza absoluta por todos os estudos que não funciona, né? Que é contraindicado. Mas eu vou fazer um exercício que ele funciona, né? A farmácia popular não foi feita para isso, né? Eu vivenciei desde o início. O grande objetivo da farmácia popular foi com que as pessoas que tivessem doenças crônicas e que precisassem de ter aquele remédio praticamente gratuitamente, né, tivessem acesso a ele. Por quê? O que acontecia, né, até antes da farmácia popular, ou a pessoa tirava do bolso e pagava, né, integralmente, ou ela ia para uma unidade básica de saúde, né, para retirar o remédio. O Hospital das Clínicas, ele tinha mais movimento, às vezes, alguns dias, na farmácia, né, do que no ambulatório. Né? Eu falo isso com propriedade porque eu fui diretor do ambulatório aí por um bom tempo, nos anos 90. Né? E com a farmácia popular, o que aconteceu? Você passou a ter insulina para todo mundo, medicamentos para hipertensão, outros medicamentos para o diabetes, uma coisa que foi fantástica, que foi para asma, né? Os sprays, a famosa bombinha de corticoide, que teve um impacto muito grande, são caros, mas teve um impacto muito grande pela gratuidade. E aí depois foi acrescentado duas coisas que não estão relacionadas diretamente às doenças crônicas, que foi contraceptivo hormonal oral e fraldas para idosos. Né? Então, a farmácia popular, a concepção dela é para dar base para pessoas com doenças crônicas terem o seu tratamento para ter um impacto. Tanto que, veja só, né, o monopólio dos medicamentos para tuberculose e hanseníase é do governo. Né? Ele não é distribuído na farmácia popular. Não é. Né? Ele vai ser distribuído onde a pessoa está sendo tratada e acompanhada. Né? O mesmo, né, nós temos aí um sistema maravilhoso aí para o HIV, mas a dispensação não é na farmácia popular, não tem sentido. Né? Tem que ser onde a pessoa está sendo tratada, né? Porque tem vários outros aspectos aí em jogo. Então, isso não tem nenhum sentido, né? Essa proposição. Mesmo porque a cloroquina já foi comprovado que não tem essa eficácia toda do que eu parti do princípio que teria, né? E a outra coisa, você está fazendo por que deu certo a farmácia popular? Né? Porque foi uma combinação, né, que pegou vários interesses. O primeiro interesse foi da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica brasileira, né, ela conseguiu ter um nicho constante,
um mercado consumidor constante, né, para ela. Então, ela tem certeza que ela vai ter a venda, né, de antihipertensivos, de contraceptivo hormonal oral, eles vão ter isso daí. A outra foi que, como nós temos uma quantidade imensa de farmácias no país, você conseguiu distribuir isso pelas farmácias, as farmácias têm um interesse porque atrai a pessoa para pegar aquilo, depois ela compra um shampoo, compra outra coisa, né? E para a população foi muito bom, né? Porque a unidade básica de saúde funciona das 7 às 19, nem todas, né? E são poucas. São Paulo são 400, são bastante São Paulo, mas são 400 na cidade, né? Agora, né, quantas farmácias você tem aí? Né? Algumas você tem, né, pelos bairros aí, várias delas 24/7. Então a pessoa tem essa disponibilidade. Então, a farmácia popular foi um grande avanço. Agora, você colocar uma coisa de uso agudo, né, assim, momentâneo, que não vai atingir muita gente, né, você vai estar causando um enorme prejuízo para as farmácias, porque eles têm o custo todo, né? Todo mundo acha que farmácia é uma coisa muito simples. Farmácia é uma das coisas mais complexas que tem, né? Porque você tem a questão da distribuição, aonde você vai alocar o remédio, o medicamento, em termos de iluminação, em termos de temperatura, umidade, né? Tem todo o controle, né? Os nomes não são complicados, tem que ver, é muito complicado, né? Você vai colocar uma coisa que o impacto vai ser mínimo, vai dar um custo muito grande para eles. E pode ser um gasto que não vai dar certo, né? Não. Uma última pergunta aqui, para a gente terminar essa aula aqui, né? É uma entrevista, isso aqui foi uma aula. É sobre os movimentos anti-vacina. Eles podem interferir em uma futura campanha de vacinação contra a Covid, agora que a vacina está tomando corpo e tem várias disputas, né, em jogo? Olha, durante toda a pandemia, toda vez que fazia previsões, eu brincava com aquela história, olha, a previsão eu faço ao final do jogo, né? Exceto do meu Palmeiras, que sempre vai empatar, né? Atualmente está fácil. Mas eu evitei fazer isso. O movimento antivacina eu acompanho há muito tempo. Não sou especialista nisso, né? O José Castro de Moraes da Santa Casa estudou muito isso, o Eliseu Waldman da Saúde Pública também, acho que o Expedito aí também estudou, né? Esse pessoal entende muito mais do que eu isso daí, mas eu acompanhei isso daí e eu sempre vi como se fosse um movimento meio, assim, o prolongamento do movimento hippie, alternativo, né, e da coisa natural, não sei o que lá, e eu sempre olhei isso daí de uma forma bastante folclórica, até que eu li o trabalho, comecei a ver a queda aí da cobertura, eu li o trabalho do Zé Cássio, eu fiquei impressionado como já existia médicos que estavam pediatras, né, e outros falando contra a vacina. Mas quando você vai ver, atinge um nicho, né, muito pequeno dentro da população. O povão mesmo toma vacina e toma mesmo, né? Então, eu acho que vai existir um grupo meio ideológico que vai ficar falando isso daí, mas vai acontecer aquilo que uma pessoa me contou, né? Era um casal, né? Ela muito alternativa, contrária a isso, não sei o que lá, né? E ele também concordava com ela, não sei o que lá, até que um dia que ele soube de um caso aí meio grave de sarampo, né? Ele pegou os filhos, botou no carro, não conta para ninguém, né? Passou aí numa famosa clínica privada excelente, né, que existe aí, né, e vacinou todos. Né? Então, eu não acredito que vai ter sucesso, não. Vai ser algumas pessoas que vão ficar falando aí, principalmente se for vacina chinesa, vão ficar falando isso daí, mas, no fim, todos vão tomar. Né? Eu não Acho tenho... que, no final, todos vão ver a prioridade, né, a necessidade. Ah, sim.
Eu tenho uma outra experiência também, quando teve H1N1 em 2009, também teve alguns questionamentos a isso. Quando as vacinas ficaram prontas aqui, né, o Butantan fez várias, foi feita a prioridade, né, e começou o pessoal de saúde. E era o pessoal de saúde que estava na linha de frente. Então, que nem era eu não estava na linha de frente, nem você que é da saúde, mas não está na linha de frente, né? E eu me lembro de pessoas reclamando, assim, como? Né? Mas assim, como? Você não estava questionando a vacina? Não, mas já que está aí, né? Pera, calma. Né? Então, eu vejo isso daí. Muito bem, professor. Professor Paulo Lotufo, muito obrigado. Não tenho mais perguntas, mas se o senhor quiser alguma coisa que a gente esqueceu de perguntar que o senhor acha importante. Não. Perfeito. Eu agradeço muito, imensamente, a sua participação. Esse é o primeiro InfoMT em vídeo. Já estamos fazendo história. Tá bom, legal. E quero que você dê um grande abraço à Natália, pelo trabalho de vocês no InfoVid. Sem dúvida, sem dúvida. Acompanhando. Só tenho mesmo a agradecer essa sua participação. Perfeito. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.